Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eurico e hoje nós iremos aprender um pouquinho sobre as funções e também sobre a importância da água para as plantas, beleza? Antes da gente falar das funções e da importância da água para as plantas, precisamos relembrar do processo evolutivo das plantas. Ou seja, a gente precisa saber separar o que é uma planta do que não é. Afinal, o que é e o que não é uma planta? As plantas, caracterizando aqui um pouquinho, as plantas são seres que fazem parte do reino Plantae, também conhecido como reino metáfito. Os organismos que são classificados neste reino precisam ser necessariamente pluricelulares, ou seja, seres que possuem muitas células. Também precisam ser células eucariontes, ou seja, células com núcleo verdadeiro que guarda o DNA. Eles precisam ser também autótrofos, ou seja, eles precisam produzir sua própria reserva energética, assim, que geralmente é a glicose, através da fotossíntese. A maioria das plantas realizam fotossíntese, porém algumas são parasitas, ou seja, elas dependem de outras plantas para poder consumir glicose, entendeu? Ela rouba das outras plantas. Elas também precisam ter tecido verdadeiro, ou seja, células que se agrupam por semelhança de função e formato. No passado, tanto as algas quanto os fungos, eles eram classificados no reino Plantae. Só que elas não reuniam todos os atributos e por isso foram reclassificadas em outros reinos biológicos, como o protista e o fungi. Beleza? Nessa imagem aqui, como podemos observar, as plantas elas possuem uma alga verde como um ancestral comum e se subdividem em 4 grupos, que são os das briófitas, as das pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. As briófitas são plantas bem pequenininhas que têm, assim como a alga verde ancestral, 2 fases no seu ciclo de vida. Uma que vai produzir os esporos e outra que vai produzir gametas. Essa é a fase dominante no ciclo de vida das briófitas, beleza? Essa fase dominante no ciclo de vida das briófitas, o que não acontece nas pteridófitas, graças aos seus vasos condutores. Algumas características das briófitas: elas são avasculares, elas possuem criptogma, ou seja, muito pelo contrário, são estruturas reprodutoras pouco evidentes. Elas são pequenas, mas existem, são os criptógmas. E também possuem a fase gametófita, ou seja, que é predominante nesse caso. As plantas briófitas são epífitas, ou seja, elas podem viver em cima de outras plantas sem prejudicá-las. Isso não é um parasitismo. Nas pteridófitas, os vasos condutores de seiva já são presentes, o que permite que a fase esporofídica seja predominante no seu ciclo de vida. Algumas características das pteridófitas é que elas são plantas vasculares, que possuem vasos condutores de seiva, já com xilema e floema, que são vasos que permitem a condução de seiva até a última folha na planta. Esse grupo é considerado já mais evoluído em relação à sua reprodução, porque a fase esporofítica dominante tem a geração a geração dos esporos, né? E a dominante, e essa é a parte que é dominante no seu ciclo de vida. Uma característica reprodutória que surgiu no ciclo de vida das gimnospermas e é mantida também nas angiospermas, devido ao seu sucesso evolutivo, são as sementes, que permitem maior espalhamento da espécie, pois as sementes podem ser carregadas a áreas distantes por diversos meios, seja pelo vento ou inclusive até por ações antrópicas, né? A característica das gimnospermas, no caso, elas possuem sementes, são fanerógamas, vasculares e a fase esporofítica é dominante. No ciclo de vida das angiospermas,
A polarização é responsável pela fecundação dos gametas, o que permite maior variabilidade genética, que é uma condição essencial a uma maior proteção contra doenças na espécie. Pois entre as características genéticas variadas, há maiores chances de se encontrar genes que apresentam defesas contra infecções ou parasitas específicos, que são algumas características das angiospermas é que elas possuem sementes, fanerógamas, né? São vasculares, tem a fase esporofítica dominante e a principal é que elas possuem flores e também possuem frutos. Agora que aprendemos um pouquinho, né, relembramos sobre as plantas e suas características, nós iremos falar também agora um pouquinho das estruturas das plantas. Vamos falar das principais, né? Vamos utilizar as angiospermas, que é o grupo mais evoluído não, porque é o mais complexo, é o que apresenta uma maior variedade, mais características, né? Então nós iremos falar um pouquinho das raízes, do caule, das folhas, das flores e também dos frutos. Começando pela raiz. A raiz é responsável pela retirada de água e sais minerais, ou seja, seiva bruta, do solo para fazer a alimentação da planta. Também a raiz ela serve para fixação da planta no substrato e geralmente ela armazena substâncias de reserva. Geralmente eu digo em alguns específicos, né? Por exemplo, uma batata, tubérculos, mandioca e afim. Também pode servir como reserva. A raiz ela vai se dividir na coifa, que é aquela parte de baixo ali, ó, que é como se fosse uma espécie de capuz que protege a ponta da raiz, vai proteger também contra elementos ásperos, porque ela vai fazendo a perfuração e evita também o desgaste prematuro da raiz. Temos aqui a zona lisa, também chamada de zona de alongamento, que é onde as células vão se dividir com maior frequência. Temos a zona pilífera ou pilosa, ela é também chamada de zona de absorção. Nessa região existem pelos absorventes responsáveis pela retirada de água do solo e também de sais minerais para fazer a nutrição da planta. E essa retirada de água e sais minerais que vai formar a seiva bruta. Temos também a zona suberosa, que é a de ramificação. Nessa região a raiz se ramifica, originando as raízes secundárias que vão auxiliar também a planta na fixação ao solo e também vai aumentar a superfície de absorção. Podemos dividir as raízes em dois grupos, que são as raízes subterrâneas e também as raízes aéreas. As raízes subterrâneas podem existir três tipos, que são as raízes fasciculadas, várias raízes bem fininhas que por exemplo, a gente encontra nas gramíneas, que essas raízes bem fininhas têm origem em um único ponto, né? Como eu disse, na gramínea, no milho, cana-de-açúcar. Temos as raízes axiais, uma parte bem desenvolvida da raiz principal, onde parte da ramificação mais fina, aquela parte mais fina, né, das raízes secundárias. Temos as raízes tuberosas, que possuem grandes reservas de nutrientes, por exemplo, a batata doce, a mandioca, a beterraba. Temos também agora as raízes aéreas, que podem ser de três tipos também. As evidenciais, que tem parte do caule também chamada de raízes de escoras, né? Exemplo, aquelas do mangue, elas são mais altas para poder se sustentar naquela região onde a água sobe e desce e elas ficam expostas. E se elas não tivessem essa característica, ou elas iriam afogar, ou quando a maré baixasse, elas iam ficar soltas e morreriam, iam ficar à deriva. Tem também raízes tabulares, que são bem achatadas, característica de florestas que tem árvores de grande porte, né? E também tem as raízes e elas ficam expostas, porque realmente elas precisam fazer essa base de sustentação. Tem também expostas as raízes sugadoras, que são as plantas parasitas, né, como aquela erva de passarinho. E também as raízes aquáticas, que se desenvolvem
na água e elas ficam expostas graças a isso. Vamos falar também do caule. O caule tem função de sustentação das folhas, flores e frutos. Também é responsável pelo crescimento, né? A elevação das folhas para recebimento de luz, ou seja, vai deixar as folhas mais altas para ter melhor acesso à luz. Serve também para a condução de seiva bruta e de seiva elaborada. Essa condução ela vai ser feita dentro dos vasos lenhosos, né? Da seiva bruta e crivados ou liberianos, também conhecidos como onde passa a seiva elaborada. As partes do caule, a gente tem o broto terminal, que é a ponta do caule, né, também chamada de olho, e nessa região que o caule cresce. Temos os brotos laterais, que dão origem aos ramos, ou também gemas laterais. O nó, que é a parte onde surgem as folhas e os brotos laterais. E também o entrenó, que é a região do caule entre os nós. Existem vários tipos de caule, né? Geralmente eles são expostos, né? Crescem no ar, mas também existem alguns que ficam dentro da terra ou dentro da água. Temos os caules aéreos, que crescem ao ar livre, né? Podem ser caules eretos normais, esses que crescem em posição vertical. Existem os caules eretos sobre o formato de tronco, exemplo a mangueira, o jacarandá, seringueira, pinheiro e eucalipto, que é o mais tradicional, né? Como o estipe, com as folhas em todas as suas extremidades, exemplo a palmeira e os coqueiros. Como forma de como nós bem visíveis, exemplo o bambu e a cana-de-açúcar. Também com haste, com o caule, mas só que esse caule ele é bem frágil. A gente pode encontrar isso, por exemplo, na salsa, no alface, no agrião e em hortaliças em geral, né? Também tem caules rastejantes que crescem de forma horizontal pelo chão, exemplo da melancia da abóbora. E caules trepadores que crescem apoiando-se em qualquer coisa, por exemplo, um pé de chuchu, o do maracujazeiro. Temos também os caules subterrâneos, que crescem embaixo da terra. Podem ser como rizomas, que prolongam-se horizontalmente sobre o solo, exemplo, o bambu. Também tem os tubérculos, que são ricos em substâncias nutritivas, por exemplo, a batatinha. Temos os bulbos, que são curtos e em formato de disco. A cebola é o nosso melhor exemplo. E os caules aquáticos, que crescem dentro da água. Agora vamos falar um pouquinho da folha. A folha geralmente tem um formato de lâmina e apresenta a cor verde devido à presença de clorofila. As funções da folha é bem simples. A folha ela vai desempenhar basicamente duas funções importantíssimas para a vida da planta, que é a fotossíntese e a transpiração. Eu falei simples, mas o processo em si, que essas duas coisas acontecem, não é tão simples assim. Brincadeira, é simples. Para que a gente possa entender como a folha realiza, por exemplo, algumas dessas funções, como a transpiração, a gente precisa conhecer os estômatos, né? Os estômatos são estruturas existentes na epiderme da folha, constituídas de duas células especiais, que são chamadas de células guardas. Entre essas duas células existe uma abertura que comunica o interior da folha com o ambiente externo. Essa estrutura, esse furo, é chamado de ostíolo. E através dos ostíolos, as folhas elas conseguem fazer as trocas gasosas entre a planta e o meio externo, né? O controle e a abertura o controle, né, de abertura e fechamento dos ostíolos é feita pelas duas células guardas que se enchem de água. Aí elas empurram a parede oposta ao seu ostíolo para as laterais, né? Assim fazendo que faz com que abre o orifício. Quando falta água, elas murcham e fecham o ostíolo. A folha é composta de três partes principais, que é o limbo, o pecíolo e a bainha. O limbo é a região mais larga da folha.
Nela encontramos os estômatos e as nervuras, que contêm pequenos vasos por onde corre a seiva bruta e também a seiva elaborada. O pecíolo é a haste que vai sustentar, prendendo ela ao caule, né? E a bainha é uma dilatação do pecíolo. A bainha ela vai servir para proteger mesmo. Proteger e prender também a folha ao caule. Existem diversas classificações de folhas, né? Uma folha que tem todas as partes, limbo, pecíolo e bainha, é uma folha completa, mas nem todas as folhas são assim. Por exemplo, a gente tem a folha do fumo e a do milho, a folha Celsius e folha invaginante. Na folha do fumo vai faltar o pecíolo e a bainha. O limbo ele vai prender-se diretamente no caule. Ela é uma folha séssil. Na folha do milho falta o pecíolo e a bainha é bem desenvolvida e fica em volta do caule. Nesse caso, a folha é invaginante. Temos também as folhas reticulinérvias, né? E paralinérvias. São folhas das dicotiledôneas em geral, feijão, da laranjeira. E as nervuras elas se ramificam no limbo, formando uma rede, né? A folha é então chamada de reticulinérvia. Já as monocotiledôneas, que é o exemplo do milho, do arroz e da cana, é comum as nervuras do limbo se apresentarem paralelas umas às outras. Nesse caso, a folha ela vai ser chamada de paralinérvias, beleza? Porque as nervuras estarão de forma paralela. Existem também algumas modificações da folha. Algumas plantas apresentam folhas modificadas, isso é, adaptadas para desempenhar funções específicas. Por exemplo, a gente tem as brácteas, que são folhas geralmente coloridas e grandes, que protegem as flores, né? Aquela planta, as Três Marias, ela vai apresentar brácteas que protegem suas pequenas flores, né? Também tem uma adaptação que são as gavinhas, que são folhas modificadas formando aquelas espirais que vai ajudar a planta a se prender a um suporte. As gavinhas do chuchu e do maracujazeiro são esse tipo de folha, é uma folha modificada. E também tem os espinhos foliares. Nesse caso, toda folha ou uma parte dela vai se transformar em um espinho. Por exemplo, nos cactos, os espinhos são folhas modificadas. Na roseira também. E também existem muitas folhas comestíveis que são usadas também na nossa alimentação diária, durante nossas refeições, né? Por exemplo, o alface, o couve, a selga, espinafre, agrião e afim. Nem todos consumem, mas seria interessante, né? Consumir, porque elas são ricas em minerais, né? E nutrientes em geral. E também outras folhas o pessoal usa para chá. Por exemplo, a ervacideira, o próprio mate, a camomila, o capim-santo, o hortelã. Então, para isso, elas podem ser cultivadas, né, em casa ou também encontradas embaladas em saquinhos em supermercados, porque elas possuem um valor comercial e também são benéficas. Agora, a respeito das flores. As flores são responsáveis pela reprodução da planta, né? Elas são presentes apenas no grupo de plantas mais complexo, que são as angiospermas. As flores elas podem ser hermafroditas ou monóicas, ou seja, quando apresentam ao mesmo tempo as estruturas femininas, os carpelos, e a masculina, as estames, né? Um exemplo desse tipo de flor são as tulipas e o hibisco também, que também podem ter suas estruturas em flores diferentes, que são chamadas de dioicas, como ocorre no pé de mamão. Já os frutos em si são geralmente o resultado do desenvolvimento do ovário após a fecundação, ou seja, as flores são fecundadas e formam os frutos. No interior dos frutos são encontradas as sementes, que são os óvulos desenvolvidos. As sementes, se encontrarem condições apropriadas, vão germinar no solo, assim, originando novas plantas. Beleza? Agora que aprendemos um pouquinho mais sobre as plantas e suas características e também suas principais partes, vamos falar um pouquinho agora das propriedades da água. A água tem características especiais que permitem a vida no planeta, né? Entre elas, a sua grande capacidade
de dissolver substâncias. Além de conter nutrientes orgânicos e inorgânicos, né? Ela é encontrada em maior quantidade na forma líquida, e ela é essencial para os seres vivos, de modo geral. A estrutura da molécula da água. A fórmula da água é o H2O. Indica que é composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Esses átomos compartilham de forma desigual os elétrons, né? Criando uma polaridade, que são cargas positivas e negativas. Em outras palavras, a molécula da água é polar e por isso as moléculas ligam-se através das pontes de hidrogênio, que são bem fortes, por sinal. A água na natureza pode ser encontrada no estado sólido, nas geleiras, né, nas regiões muito frias, no estado de vapor, formado na nossa atmosfera e nas nuvens, ou também como líquido, que é o meio mais comum que a gente também consegue ver, que são os mares, rios e corpos aquáticos em geral. Essas características da molécula da água, elas influenciam, né, várias propriedades químicas e físicas da água, como a tensão superficial, o calor específico, a solubilidade, entre outros, que eu vou explicar também a seguir. Começando pela solubilidade. A água é um excelente solvente porque ela é capaz de dissolver enormes quantidades de substâncias. As substâncias que se dissolvem são chamadas de solutos e, ao ser misturadas com solvente, forma-se uma solução. Essa propriedade é muito importante para os seres vivos porque absorvem, né, fazem com que absorvem nutrientes como cálcio, os minerais em geral, né, cálcio, magnésio, zinco, ferro e afins, que são dissolvidos na água que a gente bebe. Falando um pouquinho sobre a tensão superficial, a tensão superficial é uma propriedade física que resulta da força, né, de atração entre as moléculas internas da superfície. Nas moléculas internas, como as forças são em todas as direções, elas se anulam. Ou seja, a força exercida, né, como é por todas as direções e elas estão juntas, elas vão se anular, porque uma força anula a outra. Já na superfície, as forças de coesão puxam para os lados e para baixo. Desse modo, fazem com que a superfície fique com uma película elástica. E isso faz com que os insetos, por exemplo, consigam caminhar sobre a água. Eles conseguem caminhar sobre essa tensão superficial, né? Caminham sobre as pontes de hidrogênio. Muitos organismos marinhos vivem nessa região da película, como os protozoários, bactérias e entre outros, né? E ligado também, né, a um pouquinho a tensão superficial, a gente vai falar sobre a coesão, né? A coesão e a adesão e a capilaridade. Sobre a coesão, as moléculas de água, elas estão unidas através das pontes de hidrogênio. Essa união entre as moléculas é chamada de coesão. Ou seja, coesão é a capacidade que uma substância tem em permanecer unida, resistindo à separação. Podemos observar essa coesão em uma gota de água sobre uma superfície, formando uma espécie de película resistente, pois as moléculas estão fortemente aderidas umas às outras. A adesão. A adesão, além das forças de coesão, a água também pode se aderir a outras moléculas, né? Isso ocorre graças à sua polaridade. A água tende a atrair e ser atraída também por outras moléculas polares. Essa atração entre as moléculas de água e outras moléculas polares é chamada de adesão. As moléculas de água não se ligam com moléculas apolares, ou seja, não há adesão, por isso ela não se distribui igualmente sobre uma superfície encerada, por exemplo. Ela acaba formando gotículas. Quando a gente insere o carro e ele molha, ele não fica molhado, ele cria aquelas gotinhas, né? Porque a cera é apolar. E temos a capilaridade. A capilaridade é um fenômeno físico que é o resultado, né, da interação entre a força de adesão e coesão da molécula de água. E graças à capilaridade que a água vai conseguir deslizar através das paredes de tubos ou deslizar entre poros de alguns materiais, como por exemplo o algodão. E isso a gente consegue observar dentro da estrutura da planta, né? Como ela consegue se mover dentro
dos capilares mesmo, dos vasos condutores. Parte desse movimento é graças à capilaridade, esse fenômeno físico. Quando se coloca um tubo fino, né, de calibre em contato com a água, o líquido ele tende a subir pelas paredes desse tubo, graças às forças de adesão e coesão. A adesão ela está relacionada com a afinidade, né, entre o líquido e a superfície do tubo, pois a formação das pontes de hidrogênio entre os dois, né, entre a parede e também entre a própria água. Graças a essa coesão das moléculas de água também vai proporcionado pelas pontes de hidrogênio, elas se mantêm bem unidinhas. Falando a respeito da densidade. A densidade é uma medida de concentração de massa em certo volume, ou seja, ela determina o quanto a substância é compacta. A densidade da água ela varia e diminui em temperaturas menores. Isso explica porque o gelo flutua na superfície da água e ainda bem que isso acontece. Porque já pensou, o lago congelado, graças a essa diferença de densidade, a parte mais inferior do lago continua líquida. Se ela ficasse sólida de fora a fora, toda a vida aquática morreria durante o congelamento. Sobre o calor específico. O calor específico, a capacidade térmica da água, é a quantidade de calor que é preciso para poder levar 1 grau Celsius de temperatura em 1 grama de uma substância. A água ela tem um elevado calor específico, o que significa dizer que ela consegue aumentar ou diminuir bastante sua temperatura sem mudar seu estado físico. Mas, por outro lado, isso demora mais a acontecer se comparado com outras substâncias. Exemplo é como a água ocupa cerca de 70% da superfície terrestre, essa propriedade ajuda a controlar o aquecimento do planeta. Os oceanos guardam, né, por exemplo, o calor no tempo quente e é liberado no tempo frio também. E também isso é importante porque evita, né, que as plantas tenham bruscas mudanças de temperatura. Já pensou, a planta é séssil, ela não se move, então não tem como ela se proteger do sol. Então isso é importante para ela poder regular a própria temperatura, né? O calor latente. O calor latente vai representar a quantidade de calor necessária para que uma substância mude de estado físico. O calor latente da vaporização e da fusão da água são bem elevados no modo que evite que ela congele ou evapore muito rapidamente. O que também é bastante interessante, pois uma planta iria ferver no sol se o calor latente fosse muito baixo. E também congelaria em um tempo frio. Agora que a gente aprendeu também um pouquinho sobre as propriedades da água, deu uma pincelada, a gente vai falar também um pouquinho dos aspectos fisiológicos, né, da água para as plantas. E vamos falar também um pouquinho sobre esses processos, né? Primeiro vamos falar sobre a fotossíntese. Na função, né, na fotossíntese, a água ela é uma fonte crucial de elétrons e prótons que são necessários para as reações que transformam a energia luminosa em energia química, especificamente a fotossíntese, né, que ela vai ocorrer em 2 fases principais, a fase luminosa e a fase escura, que também é chamada de ciclo de Calvin, né? Na fase luminosa ocorre nos tilacoides, onde a luz é absorvida por clorofilas ou por pigmentos, né? Por exemplo, os carotenoides. A água ela é dividida, né, na fotolise, que é a quebra da água mesmo, em oxigênio, né, O2, e prótons de H+, e elétrons negativos. Essa reação é catalisada por um complexo enzimático chamado de complexo de evolução de oxigênio. Os elétrons liberados pela água eles são transportados através de cadeia de transporte de elétrons, resultando na formação de ATP e NADPH, que são necessários para as reações do ciclo de Calvin, né? Já na fase escura do próprio ciclo de Calvin, o ATP e o NADPH, produzidos na fase luminosa, são usados para converter o dióxido de carbono, né, o CO2, em glicose e outros açúcares. Embora a fase escura não envolva diretamente a água,
o processo depende dos produtos gerados pela hidrólise, né, da água na fase luminosa. Agora, a respeito do transporte de nutrientes. Na absorção de nutrientes, a água no solo ela vai dissolver os nutrientes minerais, assim formando uma solução que as raízes das plantas vão absorver através dos pelos radiculares. Por exemplo, os íons, né, de cálcio, potássio, eles entram nas células das raízes através dos mecanismos de transporte ativo e passivo, utilizando também a energia do ATP e a diferença de potencial eletroquímico gerado pela água. O movimento ascendente, que é o que sobe, o transporte da água e nutrientes dos vasos radiculares para as partes superiores da planta, né, as folhas e caule também, ocorre pelo xilema através de um processo chamado de transpiração, coesão e tensão, ou seja, vai gerar-se um vácuo na abertura dos estômagos e esse vácuo vai auxiliar no processo, né, de capilaridade. Também vai ocorrer a manutenção da turgidez, né? O turgor celular, a turgidez e a pressão exercida pela água dentro da célula contra a parede celular é essencial para a rigidez, né, estrutural da planta, para a planta se manter firme. As células vegetais elas possuem grandes vacúolos centrais que armazenam água, mantendo a pressão interna ou do turgor. Essa pressão ela é fundamental para a sustentação da planta, permitindo que as folhas e os caules vão se manter de forma ereta e saudável, né? O impacto do déficit hídrico, né, na falta de água, quando há falta de água, as células vão perder a turgidez, assim resultando no murchamento da planta. Isso afeta a capacidade da planta de manter sua postura e reduz também a eficiência da fotossíntese, né? Pois as folhas murchas elas estarão menos expostas ao sol e também não teremos água suficiente para fazer todo o ciclo da fotossíntese. Temos também a transpiração, né? A transpiração ela nada mais é do que a perda de água na forma de vapor através dos estômatos, né? Que são aquelas estruturas pequenininhas de aberturas nas folhas, né? Que vão regular a troca gasosa. Esse processo é influenciado por fatores ambientais como a própria temperatura, umidade e vento, né? A transpiração ajuda a planta a dissipar o calor e manter a temperatura interna adequada. Também tem junto à transpiração, né, tem a força de sucção. A perda de água através da transpiração vai gerar, né, essa força de sucção do xilema, conhecida como tensão. Essa tensão vai puxar a água, assim como eu falei, vai criar esse vácuo e os nutrientes dissolvidos já nas raízes vão subir contra a gravidade até as folhas para fazerem a nutrição da planta. A coesão das moléculas de água devido às ligações de hidrogênio e a adesão às paredes do xilema facilitam esse movimento. Tem também o crescimento e a expansão celular, né? O crescimento das plantas depende da divisão e da expansão celular. A água ela é essencial para a expansão celular, pois a entrada de água na célula cria pressão no turgor, né? O que força a parede celular a se expandir. A síntese de novas paredes celulares durante o crescimento é dependente da disponibilidade de água, pois a pressão interna da célula é o que permite o alongamento celular. Também, né, está diretamente ligado ao desenvolvimento do tecido. Em tecidos meristemáticos, lá na zona de crescimento, como na ponta das raízes e nos brotos, né, a água ela facilita a mitose e a subsequente expansão das células filhas, né, contribuindo para o crescimento em altura e espessura e comprimento da planta. Também temos a regulação estomática, né, a abertura e o fechamento dos estômatos, propriamente dito. Os estômatos, né, eles são controlados pelas células guardas que regulam a abertura e o fechamento, permitindo a troca dos gases, né, o CO2 e também o oxigênio, assim, e a transpiração, né? Essa é a transpiração. A entrada de água nas células guarda faz com que elas enchem e os estômatos se abrem, né? Facilitando a fotossíntese e a transpiração.
Quando há escassez de água, as células guarda, elas perdem o tugor e os estômatos se fecham, reduzindo a perda de água, mas também limitando a entrada de CO2. E também tem, né, um impacto no metabolismo, né? A regulação estomática é um mecanismo crítico para o balanço entre a fotossíntese e a perda de água. Em condições de estresse hídrico, as plantas elas vão fechar os estômatos para conservar essa água que está dentro dela, né? O que pode limitar o crescimento devido à menor disponibilidade de CO2 para que ocorra a fotossíntese corretamente. Temos também a síntese de compostos orgânicos, né? Basicamente participação em reações químicas. A água ela é um reagente em diversas reações químicas, né? Incluindo a hidrólise que a gente já comentou, onde as moléculas grandes são quebradas em menores. Durante a germinação das sementes, por exemplo, a água ela ativa enzimas que convertem o amido em açúcar simples, né? Que a planta usa como fonte de energia inicial. E na biossíntese, a água também é necessária para a biossíntese de moléculas como proteínas e ácidos nucleicos, né? A reação de condensação que formam essas moléculas frequentemente liberam água como subproduto, enquanto reações de hidrólise, né, quebram essas moléculas em compostos menores. E a respeito do metabolismo geral, na respiração celular, a glicose ela vai ser quebrada para produzir o ATP, que é a principal fonte de energia, não é a única, mas é a principal para atividades celulares, né? A água é um produto final na respiração aeróbica. Além disso, a água também serve como solvente no citoplasma das células, permitindo que as reações metabólicas ocorram em um ambiente aquoso, né? Isso inclui o transporte de substâncias e a regulação da osmose e do equilíbrio de íons dentro das células, né? E também está ligada com a homeostase. A água ela vai ajudar a manter a homeostase das células, garantindo que as condições internas da célula, como o pH e a concentração de íon, sejam ideais para as reações enzimáticas, né? E outros processos vitais. Então, o que podemos concluir, né? A água é vital para a vida das plantas, sendo essencial para todos os processos biológicos que sustentam seu crescimento, desenvolvimento e também na adaptação ao ambiente. Desde a fotossíntese, que é o processo básico de produção de energia, até mesmo a regulação estomática, né? Que equilibra a necessidade de CO2 com a conservação de água. Todos os aspectos da fisiologia das plantas dependem diretamente da água, né? A disponibilidade de água no ambiente é, portanto, um dos principais fatores que vão determinar a sua saúde, sua produtividade e também a resiliência da planta, né? Agora que nossa aula encerrou, irei mostrar aqui para vocês dois experimentos. Esses dois experimentos estão disponíveis na internet, certo? No primeiro experimento aqui, foi utilizado uma sacola e uma liguinha e uma planta. Em um dos ramos dessa planta, foi colocado a sacola e amarrou com a liguinha e aguardou algumas horas. Algumas horas depois, quando foi olhar a sacola, percebeu-se que ela estava completamente molhada, olha aqui, ó, cheio de gotículas de água, certo? Então vocês vão anotar essa informação. Já no próximo experimento, foi utilizado água, orégano e uma plaquinha de Petri, né? Aí aqui, ao adicionar o álcool, olha o que acontece. Perceberam? Então, vocês vão pegar, vão descrever, escolher um dos dois experimentos e vão descrever, vão informar o que aconteceu, por que isso aconteceu e o que está acontecendo.